Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no Gran Cursos, vamos gravar agora a nossa aula sobre bases de mensuração do ativo e do passivo. Você vai ver que essa parte da aula, ela vai ter várias partes. Nessa primeira parte, a gente vai ter o primeiro contato com as bases, ou seja, quais são as bases? Basicamente isso. Quais são as bases do ativo e quais são as bases do passivo? O foco é basicamente saber quais. E ter uma primeira noção de como funcionam essas bases, em que circunstâncias elas são usadas, tá bom? Então, nosso objetivo basicamente é esse. Várias questões de prova que cobraram isso de forma recente, basicamente perguntam se aquela base é do ativo. E aí, qual o cuidado que você tem que ter? Existem bases que têm o mesmo nome. O nome é o mesmo do ativo e o nome é o mesmo do passivo. Ou seja, o nome, por exemplo, para ser bem objetivo, custo histórico. Você vai ter a base custo histórico no ativo e a base custo histórico no passivo. Pronto. Esse é o tipo de coisa que você já tem que estar ligado. Porque essa resposta, se tiver nas suas opções, ó, é uma base exclusiva do passivo, custo histórico não pode ser a resposta. Por quê? Porque tem nos dois. Agora eu vou dar um outro exemplo. Preço presumido. O preço presumido, ele é uma base que só tem esse nome, só existe no passivo. Então, se ele perguntar assim, eu quero uma base exclusiva do passivo, e tem lá o nome preço presumido, essa é a resposta. Porque ela não existe no ativo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então, avaliação patrimonial, critérios de mensuração pela estrutura conceitual. Então, o que a gente está vendo aqui está na estrutura conceitual. Então, se o seu edital, preste atenção, se o seu edital de forma explícita coloca lá estrutura conceitual ou MCASP parte 2, com certeza esse assunto aqui pode cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. O objetivo da mensuração é selecionar as bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade. Ou seja, existem esses três fatores: custo do serviço, capacidade operacional, capacidade financeira. O foco são esses três, beleza? De forma que seja útil a prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Aí você tem os três aspectos: custo do serviço em termos históricos ou atuais, capacidade operacional é a capacidade da entidade dar suporte à prestação de serviço no futuro, e capacidade financeira é a capacidade em financiar. Bases de mensuração. Pela estrutura, não é possível identificar uma única base de mensuração que melhor atenda ao objetivo da mensuração. A estrutura conceitual fornece orientação na seleção da base de mensuração para ativos e passivos. Ou seja, vamos pegar o que a gente já viu na aula de notas explicativas. Você tem política contábil. A política contábil são procedimentos específicos da entidade. Só que a política contábil ela não pode inventar critérios. Ela tem que seguir critérios que existem. Onde eu estou querendo chegar com isso? A gente vai ver aqui agora que a gente tem critérios para avaliar o ativo e critérios para avaliar o passivo. Vários critérios. O que foi lido nesse slide aqui é o seguinte: não existe um único critério que atenda todos os ativos. Não existe um único critério que atenda todos os passivos. Dependendo da situação que a entidade estiver, dependendo da política contábil que ela decidir, ela vai priorizar um critério ao invés do outro. O importante é que ela coloque nas notas explicativas qual é o critério e por que é que ela usou aquele critério. Isso tem que estar claro nas notas explicativas. Antes da gente avançar, eu fiz aqui um mnemônico para você gravar os critérios do ativo e os critérios do passivo. Vamos começar pelo critério do ativo. Qual é a frase? A chave Mercury possui valor plus. O que significa chave Mercury aqui? Vamos lá. E aqui estão as palavras que são importantes. CH significa custo histórico. Beleza? Ó. Atenção. CH, custo histórico. Próximo. Valor de mercado. Valor de mercado é o segundo. Próximo. CURI, custo de reposição. Aqui, custo de reposição. PL, preço líquido de venda. Preço líquido de venda. Quinto, valor de uso. Então a gente tem esses 5 critérios para avaliar o ativo. Vamos para o próximo. A chave Clymer possui preço em CCO. Vamos lá. CH, custo histórico.
CLI, CLI, custo de liberação. MR, valor de mercado. Pré, preço presumido. CCO, custo de cumprimento da obrigação. Então, essas são as bases de mensuração do passivo. Alguns exemplos. Você sabe que tem custo histórico de um lado, do ativo, e custo histórico do outro. Você sabe que tem valor de mercado no ativo e valor de mercado no passivo. Porém, os outros já mudam. Custo de reposição, certo? Valor de uso. E qual o outro? Custo de reposição, valor de uso. Voltando para cá. Custo de reposição, valor de uso, preço líquido de venda. É só lembrar do Minamão que você lembra. PL, preço líquido de venda. Do outro lado, quem é que você vai ter? Você vai ter preço presumido, custo de cumprimento da obrigação e o custo de liberação, que só tem no passivo. Fechou? Vamos avançar. O que é o custo histórico do ativo? Agora, só para deixar claro. Vamos falar agora só do ativo. O que é o custo histórico do ativo? É o custo histórico do ativo é a importância fornecida para se adquirir ou se desenvolver um ativo, o qual corresponde ao caixa ou equivalente caixa, ou valor de outra importância fornecida à época de sua aquisição ou desenvolvimento. Geralmente é um valor de entrada, é observável e é específico para a entidade. Então, o custo histórico é o valor que você pagou para adquirir aquilo. Por que é um valor de entrada? Presta atenção. Porque quando você pensa em custo histórico, é o preço que você pagou para adquirir o bem. É o preço que você pagou para incorporar o bem. Então, valor de entrada tem a ver com incorporação do ativo. Valor de saída tem a ver com desincorporação do ativo. Então, o custo histórico, por que é o valor de entrada? Porque é o custo para eu comprar e adquirir o ativo, para o ativo ser incorporado ao meu patrimônio. Beleza? Por que ele é observável? Porque você consegue pegar notas fiscais e ver o valor que foi comprado com precisão. E por que é específico para a entidade? Volta para mim. Por que ele é específico para a entidade? Porque o custo histórico que uma entidade compra um carro, por incrível que pareça, pode não ser o mesmo que outra entidade comprou. Por quê? Existe um negócio chamado licitação. Na licitação existe a capacidade de negociar do licitante. A pessoa que está... Licitante não, do pregoeiro. Não do licitante, do pregoeiro. Existe a capacidade de negociar do pregoeiro junto aos licitantes. Então, o que é que acontece? Pode ser que numa unidade, o pregoeiro, com habilidade maior de negociação, conseguiu reduzir o preço do carro em R$1.000. E o outro não conseguiu. Não foi corrupção, não foi superfaturamento, foi capacidade de negociação que varia de unidade para unidade, porque pregoeiros são pessoas, não são robôs. Então, cada pregoeiro tem um tipo de habilidade. Lógico, ele não vai conseguir reduzir o carro em R$10.000, até porque tem um valor de mercado, que é o outro ponto que eu vou chamar. Então existe o valor de referência, que é o valor de mercado, é o valor da pesquisa de preço. Mas o valor que você paga, que é o valor que realmente está na nota fiscal, é o custo histórico, tá bom? Por isso que ele é específico para a entidade, porque ele varia de entidade para entidade no momento da aquisição, porque depende de negociação. Agora vamos para o próximo. Valor de mercado é o valor, é o montante pelo qual um ativo pode ser trocado entre partes cientes e dispostas em transação sobre condições normais de mercado. Então, normalmente, ele pode ser de entrada ou de saída, ele é observável e ele não é específico para a entidade. Esse caso aqui é o caso que eu gosto de usar, que é o preço de referência que você usa para fazer uma aquisição. Ou seja, você vai e faz uma pesquisa de preço. O valor que você encontra na pesquisa de preço bem feita é o valor de mercado. É o valor que, em tese, as partes estão dispostas a trocar, comercializar o bem. A partir daquele valor, elas estão dispostas a negociar. Fora daquele valor, pode ser que elas não negociem. Agora, o valor de mercado, na hora que você começa a negociar de forma individual, e na hora que você paga, ele vira o custo histórico. Então, o valor de mercado, a meu ver, é algo sublime. É algo que você não alcança. É algo que você usa como referência para a tomada de decisão, por exemplo, de compras, do que você está disposto a comprar e até onde você está disposto a negociar. Mas ele não é um valor final, no meu entendimento. Com esse raciocínio, você encaixa esse raciocínio com outro, para deixar claro. Valor de mercado é o preço que as partes estão dispostas a trocar. Não estou dizendo que elas trocaram, elas estão dispostas a trocar.
Agora, na hora que eu negocio e baixo o preço e pago, aí vira o custo histórico. Como a negociação depende de cada entidade no setor público, o custo histórico ele é específico para a entidade. Já o valor de mercado, você pode pegar uma pesquisa de preço, que foi feita nos últimos 60 dias, pega essa pesquisa de preço, você pode usar para outra entidade, repetir a mesma pesquisa de preço. Se ela for feita de forma correta, você pode usar ela novamente. Ela vai servir. Lógico, você vai ter que mandar uma carta de novo para o fornecedor para verificar se o preço daquele fornecedor também se aplica para você. Basicamente é isso, mas é possível de ser replicada. Já o custo histórico, pode ser que você não consiga replicar. Beleza? Próximo, custo de reposição. Importante. O valor de mercado pode ser o valor para entrada ou para saída. Quando você pergunta assim, quanto custa esse automóvel? Você está perguntando quanto custa esse automóvel? Pode ser no sentido de comprar ou de vender. E a pessoa vai te dizer. Então ele serve para os dois o valor de mercado. O intuito pode ser incorporar ou desincorporar o ativo. Agora vamos para o próximo. Custo de reposição. Preste atenção. É o custo mais econômico para substituir para a entidade. É o custo mais econômico exigido para a entidade substituir o potencial de serviço do ativo na data do relatório. Ou seja, eu não estou preocupado com o valor do bem. Eu estou preocupado com o potencial de serviço. Isso é importante. Vou dar um exemplo para você que é um exemplo que choca as pessoas, que eu gosto de usar. Imagine que você tem uma escola que ela ocupa um terreno de, sei lá, 10 quilômetros. 10 quilômetros é muito. 2 quilômetros quadrados. Pronto, 2 quilômetros está ótimo. Uma escola gigantesca. Só que essa escola estadual, ao longo do tempo, devido à taxa de natalidade daquele município ou daquele estado ter sido reduzida, a quantidade de salas que você precisava, que existem, que você precisava no passado e que você construiu, hoje não são mais necessárias. Para simplificar aqui nosso exemplo, vamos supor o seguinte, que essa escola ela atendia do primeiro ao 9º ano. E que para cada série dessa você precisava de 2 salas ao mesmo tempo. Isso no passado. E que hoje, devido à baixa taxa de natalidade, você só precisa de 1 sala de aula para cada ano. Do primeiro ao 9º ano, você só precisa de 9 salas, a metade. Ou seja, antes você precisava de 18 e agora você precisa de 9. Onde eu quero chegar com isso? Qual é o serviço que você está prestando hoje? Você está fornecendo sala de aula com qualidade, com estrutura, iluminação, quadro, material, para 9 turmas. Sendo que no passado era 18. Não importa mais o passado, importa agora. Então, suponha que essa escola você vai usar como parâmetro o custo de reposição. Só para você entender essa pegada. Se você for usar o custo de reposição, o fato de existirem 18 salas de aulas é irrelevante. Porque você não está prestando serviço para 18 salas de aulas. Você está prestando serviço para 9 salas de aulas. Então, na hora que você for calcular o custo de reposição, qual é o parâmetro que você vai usar para o potencial de serviço? 9 salas de aulas ou 18 salas de aulas? Resposta, 9 salas de aulas, que é o potencial de serviço que você está prestando hoje. Entendeu a sacada? Então, com essa história aí, com essa história que eu te contei, às vezes o valor de reposição de uma escola, é melhor você vender aquela escola, porque você vai ganhar mais, o terreno e etc., e ir para uma escola menor, porque o custo de reposição está sendo muito menor do que o custo histórico. Então você vende e compra uma escola mais barata. Então a contabilidade, pelas bases de mensuração, você consegue identificar se é ou não o caso de alienar, certo? Um bem. Te ajuda para tomar decisão. Mas para isso funcionar, existe uma coisa que você tem que ter, informações. Nesse caso eu tenho informações. Eu tenho informações que no passado eu tinha 18 salas de aula, porque eu tinha 18 turmas, e que hoje efetivamente eu só preciso de 9 salas de aulas, 9 turmas. Então eu tenho um espaço que está sobrando, e eu não estou usando, e não tem perspectiva de eu usar. Então é melhor eu me desfazer do que eu não estou usando, porque existe um custo para manutenção. Lembrando que o custo de reposição é um valor de entrada, que ele pode ser observável ou não, ele é observável e é específico para a entidade. Por quê? Por que ele é um valor de entrada? Porque você não está pensando em só se desfazer da escola. Você está pensando em se desfazer dessa escola e colocar outra no lugar. Então você está pensando em incluir outra escola no lugar, nesse exemplo que eu dei. Por isso que é um valor de entrada. Próximo. Preço líquido de venda. O preço líquido de venda é o montante que a entidade pode obter com a venda do ativo após deduzir todos os gastos para a venda. Então, por exemplo,
Agora eu não estou preocupado em repor, eu não estou preocupado em registrar por quanto eu comprei. Eu estou querendo vender. Então você vai pegar o valor que você espera vender, certo? E deduzir todos os custos relacionados com a venda. Então vamos lá de novo. Ó. É o valor que eu espero obter com o ativo após deduzir todos os gastos para a venda. Então, é um valor de saída. Por quê? Porque no final das contas, você não está preocupado em repor ou comprar. Você está preocupado em desfazer. É um valor observável? É, porque você vai encontrar um comprador. Por que é específico da entidade? Porque do mesmo modo que para comprar eu preciso de negociação, para vender eu preciso de negociação. A capacidade do negociador, ela interfere no valor do preço líquido de venda, certo? Até onde você está disposto a ir. Então, é um valor específico para a entidade, observável, certo? E é um valor de saída porque você quer se desfazer do bem. Próximo. Valor de uso. O valor de uso é o valor presente para a entidade, valor presente, do potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios econômicos remanescentes do ativo, caso este continue a ser utilizado, e do valor líquido que a entidade receberá após a alienação final da sua vida útil. Então aqui é o seguinte, você aqui não quer saber o preço que você comprou, você quer saber quanto de resultado, quanto de potencial de serviço aquele bem vai te gerar. Um exemplo que eu vou usar para você aqui é uma máquina de Xerox. Você pode comprar uma máquina de Xerox na administração pública ou você pode alugar uma máquina de Xerox, porque a manutenção não fica com você. Se você resolver, independente de você comprar ou alugar, o fato é que você precisa de uma máquina de Xerox. E que você precisa tirar, por exemplo, por dia, 500 cópias. Você já tem esse dado. Lembrando, contabilidade funciona quando você tem informações. Então suponha que você tenha a informação que você precisa de 1000 cópias dia. Se você fosse fazer um contrato de 1000 cópias dia, exemplo, suponha que você fosse pagar R$100 por dia. Exemplo, no final do mês você ia pagar R$3.000. No final do ano você ia pagar 36 mil, mais impostos, tudo. Vamos arredondar isso aí para 50 mil. Então 50 mil seria o valor que você estaria pagando a uma PJ para tirar as Xerox para você. Lógico que só a máquina, o servidor é seu. Por que eu estou falando isso? Porque se você precisa, se aquela máquina de Xerox que você comprou, que é antiga, mas que está funcionando, você chamou um técnico, ele diz, olha essa máquina aqui, o custo histórico dela eu não sei por quanto ela foi comprada, mas ela, fazendo a manutenção correta, porque é importante, a manutenção, a gente parte da premissa que a manutenção vai ser feita corretamente, certo? Não é aquela manutenção que você está fazendo uma reforma, a manutenção padrão. Você fazendo a manutenção padrão dessa máquina, ela vai te gerar de retorno ainda ela vai poder trabalhar durante 2 anos. Então a gente colocou aqui 45 mil vezes 2 anos, 90 mil. Aí você traz a valor presente. 45 mil a valor presente, e 45 mil do primeiro ano a valor presente, e 45 mil do segundo ano a valor presente. Suponha, taxa de 1,6 que você arredondou aí, deu, exemplo, 40 mil para cada um pouco menos. Resumindo, quando você trouxe a valor presente, o valor foi 80 mil. Só que você já estimou que quando essa máquina for vendida pela carcaça, você não consegue vender ela por 20 mil. Então você tem, exemplo, 80 mil mais 20 mil, também trazida a valor presente, suponho que esses 20 mil viraram 15. Então essa máquina, na verdade, ela vale 95 mil se você usar a metodologia do valor em uso. Então, por que você vai usar essa metodologia e não outra? Aí você vai ter que explicar, entendeu? De acordo com a situação, uma metodologia vai ser preferencial à outra. Geralmente, quando é que você pode usar o valor de uso? Quando o seu custo histórico já foi irrisório. E que aquela máquina, se você fosse vender pela nota fiscal, ela não representa o valor dela. E aí você, ao invés de ir no mercado, perder tempo querendo saber o que vai vender, como é algo quantificável, você tem alternativas. Olha, ao invés de ter essa máquina, eu poderia ter um contrato de aluguel. Quanto é que o contrato de aluguel me cobraria? E aí você faz uma parametrização. Então, moral da história, qual é o valor de uso? É o potencial, é os valores trazidos a valor presente do potencial de serviço, mais o valor residual pelo qual você pretende vender o ativo ao final do uso dele. Você traz tudo isso a valor presente, você acha o valor de uso. O importante, por que é o valor de saída? Porque você não está interessado em comprar, você está interessado em consumir, exaurir toda a energia, todo o benefício econômico daquela máquina. Esse é o seu propósito, tá bom? É o valor de saída, é um valor não observável porque existe aí uma subjetividade. Por que não observável? Porque é subjetivo.
Então, observável é quando é objetivo. Não observável é quando tem um grau de subjetividade. Existe um grau de subjetividade no que eu falei. Será que eu preciso de 1.000? Será que esse contrato que eu estou usando como referência é um contrato bom? Então, eu assumo uma série de premissas para calcular o valor de uso. Mas é melhor alguma premissa e algum resultado do que zero informação. E ela é específica para a entidade, porque essas premissas você vai aplicar naquela entidade. Agora, pessoal, a gente vai falar das bases do passivo. Preste atenção, então. Bases do passivo, custo histórico. O custo histórico é a importância recebida para se assumir uma obrigação, a qual corresponde ao caixa, equivalente caixa. Então está aqui. É o valor que você chega lá e diz, olha, eu assumo que eu vou contratar essa operação de crédito e em virtude dessa operação de crédito eu reconheço essa obrigação no valor de 10 mil reais. Eu estou recebendo 10 mil aqui de caixa e eu estou devendo, eu vou ficar devendo 10 mil reais aqui no meu passivo. Lembrando que ainda tem taxas, certo? E depois eu vou pagar os juros daquele empréstimo. Tranquilo? É um valor de entrada, é um valor observável e é específico para a entidade. Por quê? Porque no caso do empréstimo, eu já vou fazer uma comparação desse com o valor de mercado. Imagine que determinada prefeitura vai querer contratar um empréstimo. O que é que essa prefeitura deve fazer? Ela deve mandar propostas para vários bancos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco. Então, primeiro ela vai ter um valor de mercado, de qual é a taxa que o mercado está cobrando. Só que aí, na hora que ela for assinar, pode ser que ela consiga uma taxa menor, que é o custo histórico, que é o valor efetivamente pelo qual ela assumiu aquela obrigação. Então, é a mesma lógica da licitação, só que a licitação é para ativos e a contratação de empréstimo é para passivo. Então, primeiro você faz uma pesquisa de qual a melhor taxa. Você chega numa taxa média, aí você parte para contratar a taxa que vai ser mais útil para você. E aí entra de novo o quê? Uma coisa que depende apenas da própria entidade, capacidade de negociação. Lógico, ninguém vai reduzir uma taxa de 10 para 7, mas pode reduzir de 10 para 9,5, 9,25. Isso aí já tem um pouco da habilidade da concorrência. Sabendo que a taxa média de mercado é 10, exemplo, se você conseguir 9,25, você pode contratar. 9,50, você já pode contratar. Isso não é superfaturamento, não é corrupção, é dentro da negociação. O que não pode é, a taxa média é 10, você contrata por 12. É estranho. Por que você está pagando mais que a média do mercado? Aí fica errado, tá bom? Então, com isso, a gente já matou custo histórico e o valor de mercado. O que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte. Por que é valor de entrada? Porque você está pensando em receber um dinheiro e assumir uma obrigação. Mas a obrigação, no custo histórico, aquela obrigação ela vai ser incorporada ao seu passivo. Por isso que é valor de entrada. Custo de cumprimento da obrigação. O custo de cumprimento da obrigação corresponde aos custos nos quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representadas pelo passivo, assumindo que faz de forma menos onerosa. Daqui a pouco eu volto nisso aqui. Valor de mercado. Vamos primeiro fazer o valor de mercado. Pode ser de entrada ou de saída, esse a gente já fechou. Custo de liberação e o preço presumido. Deixa eu só avançar, depois eu volto, pessoal. Só quero tirar aqui uma dúvida para não passar nada errado para você. Certo. Então, voltando. É isso que eu estava imaginando. O custo de liberação é um custo de saída. Eu vou explicar. E o custo de cumprimento da obrigação também. É isso que eu queria confirmar com você. Então vamos lá. E eu vou explicar por que no slide está dessa forma. Chegamos aqui. Custo. Não, eu parei aqui antes. Eu vou fazer aqui um asterisco e vou colocar o seguinte, saída. Por que está escrito entrada? Porque se você for na norma, estrutura conceitual, e for no MCASP, você vai ver que o valor, o custo de cumprimento da obrigação está como entrada. Só que, na verdade, conceitualmente, que é o certo, o custo de cumprimento da obrigação é um valor de saída. Sabe por quê? Vou ler de novo o conceito dele agora, com calma, já que eu bati essa pulga atrás da orelha e eu preferi avançar para não ter dúvida. O custo de cumprimento da obrigação corresponde aos custos nos quais a entidade incorre no cumprimento das obrigações representadas pelo passivo,
assumindo que o faz de maneira menos onerosa. Então, o exemplo clássico que eu tenho para dar aqui é o seguinte: suponha que houve uma tragédia ambiental, e que o setor público, em última instância, é o responsável. E aí ele tem duas formas para fazer isso. Ele pode pagar, ir lá e quitar a obrigação, certo? Mas ele pode chegar à seguinte conclusão: cara, quanto é que eu vou gastar nisso aí? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu posso, ao invés de gastar dinheiro, eu posso usar a minha estrutura para minimizar isso aí. Só que, ao usar essa estrutura, tem um custo. Então, por exemplo, suponha que houve um alagamento. O governo federal, estadual, municipal, eles podem usar os seus maquinários para reparar o dano ambiental, de um alagamento, de um rompimento de barragem. Ele pode usar a estrutura dele. Se ele optar por usar a estrutura dele, certo? O que é que vai acontecer? Ele vai dar baixa naquela obrigação, porque ele vai usar o quê? Os seus recursos, certo? Para quitar aquela obrigação. Ele pode também contratar alguém para fazer aquilo de maneira menos onerosa. Então é mais ou menos assim. A justiça diz: olha, vocês devem reparar os danos. Se vocês não repararem os danos em 90 dias, certo? Vocês não precisam mais reparar o dano, mas vocês vão ser obrigados a pagar 90 milhões. Um exemplo. E 90 dias é curto pra caramba, mas vamos supor que seja 90 dias. E 90 milhões para facilitar a minha vida. Então suponha que a justiça diz: olha, não tem mais por onde recorrer. Vocês têm 90 dias para resolver essa situação. Se em 90 dias vocês não resolverem a situação, tudo bem, não precisa mais resolver. Mas vocês vão ser obrigados a pagar 90 milhões. Aí a administração pública entra no circuito. Peraí, eu posso fazer. Se eu conseguir fazer, eu vou dar baixo naqueles 90 milhões, eu consigo fazer mais barato. Eu consigo fazer por 70 milhões. Então aquela obrigação não é mais 90, aquela obrigação agora é 70, porque você tem condições de fazer. Ou é 90 milhões, mas eu consigo contratar alguém para fazer por 80. Ao invés de pagar o dinheiro para o setor público. E esses 80 eu consigo até pagar de forma parcelada. Então, o custo de cumprimento da obrigação é o custo que você vai usar para liquidar uma obrigação, assumindo que você consegue fazer de maneira menos onerosa. O que é menos onerosa? É pagar. Primeiro eu pago os 90. Já que eu não quero pagar os 90, eu achei uma forma alternativa de dar baixa. Agora, tudo é informação. Suponha que a justiça multou em 90 milhões. Você diz: eu acho que eu consigo fazer isso. Aí você vai começar a tentar fazer. Você reúne o seu maquinário, reúne o seu pessoal, reúne tudo. E aí chega à conclusão seguinte: olha, dá para fazer, mas a gente vai gastar 150 milhões. Então é melhor o seguinte: se você vai gastar 150 milhões e para pagar é 90, você não vai fazer. Você vai pagar os 90. Ah, mas aí tem a questão da nobreza, já que é um acidente ambiental, um dano ambiental. Tudo bem. Eu não estou analisando essa parte mais humana. Eu estou analisando a parte econômico-contábil. Então, nesse caso, se para fazer para dar baixa no dano, você for gastar 150 milhões, então é melhor você pagar. Agora, se você consegue fazer de forma menos onerosa, aí você faz, dá baixa na obrigação de 90 e assume que você só tem uma obrigação de 70 milhões ou 80 milhões, porque pode ser que você não consiga fazer, mas você consegue que alguém faça por você. Guarda esse daí. Mas o importante é que no final do processo, a obrigação desaparece. Não entra nenhuma obrigação no lugar, que é a diferença do custo histórico. No custo histórico, no final da operação, entra o dinheiro e você assume um passivo. Aumenta o ativo e aumenta o passivo. Custo histórico total. Aqui não. Você gasta sua energia e no final a obrigação desaparece. E lembrando, por que aqui está a entrada? Porque é como está no MCASP. Porque é como está na NBCT SP. Estrutura conceitual. Mas isso aqui está errado conceitualmente. Beleza? É não observável. Por quê? Existe um juízo de valor. Não é objetivo, é subjetivo. Como existe um juízo de valor, é possível que você faça as premissas erradas. Ou que você faça premissas que outras pessoas questionem. Por isso que não é observável. E por que específica para a entidade? A partir do momento que você assume premissas, você está assumindo premissas dentro da sua realidade. Então ela só vale para aquela entidade, essas premissas, tá bom? Valor de mercado, fizemos já um paralelo com o custo histórico. E agora o custo de liberação. O custo de liberação ele não é difícil.
O custo de liberação, ele ocorre na seguinte situação. Exemplo até que ocorre em alguns estados e municípios que estão com problema nas finanças públicas. Você chega para o fornecedor e diz o seguinte, olha, eu te devo 10, só que eu já estou atrasado com esse pagamento há 2 anos. Você me dá um desconto e aí eu te pago à vista? Aí o fornecedor, peraí, mas não é obrigação sua já me pagar? É minha obrigação pagar. Mas você está vendo que o estado está quebrado? Você está vendo que o município está quebrado? Então, me ajuda. Me dá um desconto e eu te pago à vista. Então, o que é o custo de liberação? É o valor que você dá baixa naquela obrigação que já existia, só que você consegue um desconto, você consegue um valor menor, porque você negociou. O mais importante é que no final dessa história, a obrigação deixa de existir. Por isso que é um valor de saída. Por que é observável? Porque você consegue mensurar isso de forma objetiva, você consegue verificar o desconto. Por que é específica? Porque vai envolver a capacidade da pessoa negociar para obter o desconto. Então, e isso varia de entidade para entidade. Então vamos lá. Ó. O custo de liberação se refere ao montante que corresponde à baixa imediata da obrigação. O custo de liberação é o montante que o credor aceita no cumprimento da sua demanda ou que terceiros cobrariam para aceitar a transferência do passivo do devedor. O custo de liberação é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito de preço líquido de venda para os ativos. Então isso aqui é uma questão que pode vir na sua prova. Então, o custo de liberação está para o passivo, assim como o preço líquido de venda está para o ativo. Só que o preço líquido de venda você vai negociar para tentar pegar o maior preço. E o custo de liberação você vai tentar negociar para pegar o maior desconto. Ou seja, pagar menos. E aqui você vai querer ganhar mais. Beleza? Mas a lógica é a mesma. Você vai tentar repassar para o mercado. O que é que os dois têm em comum? É que o preço líquido de venda você se desfaz do ativo. O preço líquido de venda você se desfaz do ativo. E no custo de liberação você se desfaz do passivo. Próximo, preço presumido. Esse aqui é o mais complexo de todos. O mais importante, que ele é um valor de entrada, ele é objetivo e ele é específico. Vamos ver o que é que está escrito aqui. O preço presumido é o termo utilizado no contexto dos passivos para se referir ao mesmo conceito do custo de reposição para os ativos. Do mesmo modo que o custo de reposição representa o montante que a entidade pagaria racionalmente para adquirir o ativo, o preço presumido representa o montante que a entidade racionalmente aceitaria para a troca de assunção do passivo existente. Ou seja, preste atenção. Primeiro vamos falar sobre custo de reposição. No custo de reposição, você pega o potencial de serviço. Quanto é que esse ativo me gera de serviços? Gera tanto. Qual o preço desse mesmo ativo no mercado? Tanto. Esse é o valor que eu vou trocar. No preço presumido é o seguinte, você tem uma obrigação. Só que alguém, preste atenção, é o contrário. Aqui você não quer comprar, aqui alguém quer comprar de você. É o contrário, alguém aqui quer comprar de você. Chega alguém interessado e diz, olha, eu compro essa sua obrigação. E quando eu comprar essa sua obrigação, eu te pago 2.000 por ela. Ou seja, alguém compra a sua obrigação. Aí você vai dizer, cara, esse cara está enxergando alguma coisa que eu não estou vendo. Mas eu não estou devendo 10.000? Tô. O cara vai me dar 2.000 e eu vou continuar devendo 10.000. E quem vai dar baixa na obrigação agora é ele. Eu vou aceitar. Por quê? Porque alguém enxergou que aquela obrigação ela pode ser cumprida por um valor menor. Aí você vai, a primeira pergunta que quando eu falo isso, alguém sempre pergunta, poxa, mas será que isso vai dar certo? Existe isso? E a legislação orçamentária de licitação? Aí eu vou te dar uma outra dica. As bases de mensuração do ativo e passivo são bases feitas com padrões internacionais. Então, aqui não é se a legislação permite ou não permite. Aqui é a vantajosidade. Então, foi verificada a vantajosidade que alguém enxergou de comprar uma obrigação e te dar dinheiro por essa obrigação. E ela resolveu te dar. E ela trocou essa obrigação por outra. E você aceitou, óbvio, porque você vai ganhar dinheiro. Certo? Quando essa obrigação deixar de existir, você vai ter um ganho do dinheiro que você recebeu lá atrás. Beleza? Para fechar aqui, a estrutura conceitual de 23 de setembro de 2016 não propôs o valor justo como uma das suas bases de mensuração. Em substituição, propôs o valor de mercado, o qual foi definido do mesmo modo que o valor justo, ou seja, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado e um passivo extinto entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transações sem favorecimentos. Então, beleza.
Vamos fazer umas questões de reforço. São base de mensuração do ativo, é certo. Custo histórico é do ativo. Custo de liberação é do passivo. Custo de reposição, ativo. Custo de mercado, ativo. Gabarito, B de bola. Porque custo de liberação é apenas do passivo. De acordo com o NBCT, SP, estrutura conceitual, são critérios de mensuração do passivo. Custo histórico, verdadeiro. Custo de substituição, não existe. Custo histórico, beleza. Custo de reposição é só do ativo. Custo de liberação é do passivo. Preço presumido é do passivo, a princípio esse é o gabarito. Preço líquido de venda é do ativo. Custo de cumprimento da obrigação é do passivo. Valor de mercado é do ativo e do passivo. Valor em uso é só do ativo. Custo histórico, aqui em cima do ativo e do passivo. Ativo e passivo. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco. Comparando com o bloco anterior, um bloco mais denso, um bloco que exige mais análise, mais raciocínio. Tentei trazer alguns exemplos para ficar mais próximo da realidade. Eu já te garanto que vai ter um exemplo com maior quantidade de números para falar sobre custo de liberação, preço presumido, certo? Nas próximas aulas, principalmente quando a gente entrar especificamente nas bases de mensuração do ativo e passivo. Agora foi um apanhado geral. Daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco, ainda falando sobre avaliação patrimonial. Até daqui a pouco.